Oi gente, eu sou a Maria Luísa, do Elas na Engenharia Mecânica, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre monitoria, iniciação científica e estágio. Vamos falar primeiro sobre monitoria. O que é um monitor? Qual que é a função dele? Bom, na UTF-PR tem dois tipos de monitor. Existe a monitoria de atendimento ao estudante, onde o monitor ele ajuda os alunos a resolver exercícios, tirar dúvidas e entender melhor o conteúdo fora da sala de aula. Então os alunos marcam o horário com o monitor, ou o monitor já avisa que vai estar em certa sala, tal horário, e os alunos vão lá ter um atendimento mais particular com eles. Existe também a monitoria de apoio ao docente. Aqui, o trabalho do monitor é ajudar o professor a desenvolver materiais didáticos, fazer listas de exercícios para os alunos e dar assistência que o professor precisa na sala de aula ou fora da sala de aula. Ambas as monitorias têm carga horária de 20 horas semanais. E existe a monitoria com bolsa, que normalmente essas monitorias são no valor de R$ 700 a bolsa mensal. E existe também a monitoria voluntária, onde o monitor não recebe bolsa, mas ele ganha um certificado de horas, o que é ótimo, muitas vezes a gente precisa. Agora vamos para os prós e contras. Uma das coisas boas de ambas as monitorias é que o aluno pode fazer parte do seu trabalho em casa. Então, às vezes, por exemplo, se for monitoria de atendimento ao estudante, ele pode fazer atendimentos online, às vezes gravar alguns vídeos de resolução, conversar no WhatsApp com os alunos, por exemplo. E no apoio docente, o aluno pode fazer o material didático em casa mesmo, se o professor deixar, e depois só ajudar o professor presencialmente quando o professor pedir. Mas em ambas as monitorias, parte do trabalho deve ser feito na faculdade, que olhando pelo lado bom, você pode só fazer esses atendimentos, por exemplo, presenciais, depois das suas aulas na faculdade, você não precisa se locomover para outro local. Agora, o lado negativo da monitoria é que a bolsa, além de não ser um valor muito alto, ela dura um semestre letivo só, que normalmente são assim, 4 meses, por aí. Então você vai ganhar só 4 meses de bolsa, nas férias você não vai ganhar nada. E só dura um semestre. Então no próximo você pode se candidatar de novo para a mesma vaga, mas assim, não é nenhuma garantia que você vai conseguir a vaga. Agora, como se candidata a uma bolsa de monitoria? Normalmente, no primeiro ali mês do semestre, nas 2 semanas, vai abrir um edital, eles mandam no nosso e-mail, com todas as vagas de monitoria que tem, com bolsa, pode ser tanto para atendimento aos alunos, quanto apoio ao professor. Você se inscreve, cada professor ele tem um jeito diferente de decidir quem que vai ser o monitor. Normalmente o professor, ele escolhe quem vai ser o monitor pela nota, então das pessoas que se candidatam, quem tiver a nota mais alta vai ser escolhido como monitor. E como eu falei, você pode se candidatar mais de uma vez, mas você só pode se candidatar a uma vaga, você não pode se candidatar a 3 vagas diferentes, só uma. E também na monitoria, como na iniciação científica que eu vou falar aqui depois, você só pode ter esse trabalho como monitor, você não pode ganhar outra bolsa na faculdade e nem ter outro trabalho como um estágio fora da faculdade. Agora vamos falar um pouco da iniciação científica. O que faz um aluno de IC, como a gente chama? Um aluno de IC, ele auxilia projetos de pesquisa da universidade ou ele desenvolve o seu próprio projeto de pesquisa, ambos sob a supervisão de um professor orientador. E a bolsa de IC? Na UTF-PR, as bolsas de iniciação científica vão desde R$ 700 até R$ 1.200. Depende do projeto que você vai participar e do edital que você vai entrar. A carga de horário semanal é de 20 horas, igual a monitoria, e a duração é de 1 ano, então fora do período letivo de aulas você também vai receber, mas você também vai ter que trabalhar, então meio que tipo, você não tem férias. O que você pode fazer é acordar com o seu professor e tipo assim, essa semana eu trabalho mais, na próxima semana eu não trabalho, nas férias, por exemplo. E você pode também chegar no fim do seu contrato de 1 ano da bolsa, se o seu professor quiser e vocês podem renovar esse contrato e fazer o trabalho por mais 1 ano. Se acontecer alguma coisa, se precisar parar a iniciação científica, você pode parar também, não tem problema, não vai ter que devolver o valor da bolsa. Agora vamos para os prós e contras da iniciação científica. Uma das coisas positivas é que os trabalhos eles são desenvolvidos na faculdade e alguns professores também deixam você fazer parte do trabalho na sua casa. Então, que nem na monitoria, você não precisa se locomover para outro local, você economiza muito tempo. Então, assim, é um ótimo benefício você fazer o trabalho no lugar da sua faculdade. Outra coisa que é legal é que alguns projetos eles disponibilizam uma bolsa extra
para quem vai, por exemplo, fazer TCC no projeto. Então, além da bolsa inicial, do valor inicial, você vai ganhar mais uma bolsa ainda por cima. Assim, são um pouco concorridas essas bolsas, porque não tem tantas assim dessas bolsas extras. Mas assim, é um ótimo benefício, porque a maioria dos alunos de iniciação científica já vão fazer o TCC no projeto. Então, se ainda ganhar uma renda extra, ajuda muito. Agora, nos contras, uma coisa um pouco negativa é que o trabalho ele exige mais do que a monitoria, e às vezes a recompensa não é muito maior no quesito monetária. Porém, você vai evoluir muito como aluno, como pesquisador, você vai aprender muito convivendo ali com alunos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, pesquisadores que trabalham na faculdade. Mas você vai fazer muita leitura de artigo, repetição de teste, você vai ter que fazer orçamentos para o projeto, entre outros. E esse trabalho pode ser um pouco maçante, mas tem muitas coisas boas também da iniciação científica. Eu não quero que fique parecendo que é chato, não é, mas como todo trabalho, às vezes é chato. A iniciação científica é um ótimo jeito de saber se você vai querer entrar no mundo acadêmico, se você vai querer fazer um mestrado depois que acabar a faculdade, um doutorado, se você vai querer virar um pesquisador, ou se você definitivamente não quer também. É um ótimo jeito de saber qual é o caminho que você quer seguir. Agora, para conseguir uma bolsa de iniciação científica é um pouco mais complicado que a monitoria. Não é um processo tão direto normalmente. O que acontece é que você tem que conhecer um professor que seja orientador de iniciação científica e que possa ofertar uma bolsa para você. A dica é você ir bem. Se você sabe que esse professor tem projeto de pesquisa, você se esforça um pouco mais na matéria dele, que você tem que se esforçar em todos, mas na dele você se dedica um pouco mais, e daí no final, se o professor gostar de você, você pode ir. Na maioria das vezes você tem que ter essa iniciativa de chegar no professor e perguntar se ele tem uma bolsa disponível para você. Agora vamos falar um pouco de estágio. Aqui na UTF-PR, no curso de Engenharia Mecânica, a gente tem que fazer um estágio obrigatório. Mas esse estágio obrigatório, ele não é estágio voluntário. Então, a gente recebe salário pelo estágio. Eu nunca vi ninguém fazer um estágio voluntário de Engenharia Mecânica. Acho que nem tem vaga, né? Não que as empresas não adorariam, mas assim, não existe essa categoria. As vagas de estagiário de Engenharia Mecânica, elas podem ir desde R$ 1.100 até mais de R$ 2.000, depende da vaga, depende da empresa, depende do trabalho que você vai fazer ali dentro. Normalmente, a carga horária do estágio é de 6 horas por dia, e algumas empresas oferecem um dia, 2 ou todos os dias da semana de home office, depende da empresa. Agora, falando dos prós e contras, um dos benefícios do estágio é que o salário é maior comparado com iniciação científica e monitoria, por exemplo. E também os estágios de engenharia mecânica normalmente têm um salário maior que a média. Agora, o contra, que pesa para muita gente, é que a maioria das empresas, elas são longe da faculdade, ainda mais na área de engenharia mecânica, muitas vezes não são nem em Curitiba, e essa locomoção, essa 1 hora que você vai ter que ir só para ir para a empresa, e depois mais 1 hora para ir para a faculdade, assim, ela é muito cansativa, principalmente se vai ter que ir de ônibus, por exemplo, demora mais ainda, e pode acabar ficando muito difícil você pegar muitas matérias e conseguir cumprir com essa grade no tempo certo. Então, se você começa a fazer estágio muito cedo, um lado ruim é que você não vai conseguir pegar as 8 matérias, 7, 8 matérias que às vezes a gente tem na grade. Então vai demorar mais tempo para você se formar. Agora, falando um pouco da minha experiência, eu tenho experiência tanto na monitoria quanto na iniciação científica. Estágio eu não fiz ainda e não sei se eu vou fazer. Eu já fiz 2 monitorias. A primeira monitoria que eu fiz foi voluntária, de pré-cálculo. Eu fiz no segundo semestre já, porque eu tive pré-cálculo no primeiro semestre. Hoje em dia a gente não tem mais pré-cálculo na grade de engenharia mecânica, mas quando eu entrei tinha. E eu fui bem na matéria, conversei com o professor, não tinha bolsa, mas ele falou que se eu quisesse eu podia fazer uma monitoria voluntária. Eu topei a ideia pelo certificado, pelas horas, e para ter no currículo uma monitoria ali no começo da faculdade já é bom. No semestre seguinte, quando eu estava no 3º período, eu consegui uma bolsa de monitoria para matéria de materiais metálicos, que também é uma matéria que acabou saindo da nossa grade. Hoje é Fundamentos da Ciência de Materiais, essa matéria. E essa matéria eu fui a melhor da turma naquele semestre. Quando eu comecei a fazer a matéria, eu nem gostava muito dela. Mas chegou no final, eu fui muito bem, assim, comecei a gostar da matéria, mas nem imaginei que ia ter bolsa de monitoria, porque não tinha antes para essa matéria. E naquele semestre, por coincidência, abriu uma bolsa, daí eu me inscrevi e consegui a bolsa.
E foi muito bom, porque essa professora que dava essa matéria, a professora Marjorie, ela tem projetos de iniciação científica. Então, quando acabou a minha bolsa de monitoria com ela, no final do semestre, eu perguntei para ela se ela tinha alguma vaga de iniciação científica. Ela disse que naquele momento não, mas quando abrisse uma oportunidade, ela falaria comigo. E deu assim 2 semanas, ela já conseguiu uma bolsa e eu comecei a trabalhar com ela. Agora, falando da iniciação científica, eu fiquei 1 ano com a Prof. Marjorie fazendo trabalho, 1 ano e mais uns 3 meses, se eu não me engano. A gente fez um trabalho sobre reologia, principalmente, de um esfoliante. Então, esse foi um projeto que eu desenvolvi, não foi um projeto de pesquisa da faculdade. Esse era só eu trabalhando nele e a prof me orientando. Foi muito legal, eu aprendi muito, eu aprendi a ler artigo, aprendi a fazer teste. Foi uma experiência ótima, assim, eu recomendo para qualquer um fazer iniciação científica com um projeto próprio. Mas a bolsa que eu ganhava, ela era de R$700, que é o valor mínimo ali de bolsa que a gente tem na universidade. No final do ano passado, eu fiz uma matéria de Mecânica dos Fluidos 1 com o professor Rigoberto, e no final do semestre ele me convidou, o que é meio que a exceção da regra, normalmente a gente tem que chegar no professor, mas eu tinha ido muito bem no semestre e ele perguntou se eu queria participar do NUEM, Núcleo de Desenvolvimento Multifásico, que a bolsa lá é a maior bolsa que a gente tem na faculdade, é R$1.200, e eu entraria como meio que auxiliar num projeto de pesquisa que já está pronto, então eu ajudaria a fazer testes nesse projeto, também poderia desenvolver meio que o meu próprio mini projeto dentro desse projeto maior, mas assim, teria mais gente trabalhando junto comigo, não seria só eu e a professora. Eu trabalho agora com gente que faz mestrado, doutorado, já pessoas que têm pós-doutorado, com o professor Rigoberto também. E eu tô curtindo muito, é muito diferente da monitoria que eu tava fazendo antes, assim, tem os seus lados bons, que eu tenho pessoas para me ajudar quando eu tenho uma dúvida, mas assim, eu também tenho muito mais trabalho. Antes a prof me deixava fazer alguns trabalhos em casa, principalmente a parte de ler, escrever, ela deixava eu fazer em casa. Hoje em dia eu tenho que ficar às 20 horas semanais lá na faculdade, então essa parte é mais cansativa mesmo, eu tenho mais trabalho para fazer. Porém, a experiência também é muito gratificante, eu tô gostando muito de fazer iniciação científica nesse projeto e penso muito em fazer um mestrado quando acabar a faculdade lá no NUEM. Só que, como eu falei, eu não tenho experiência com estágio ainda. E a iniciação científica, ela pode ser validada como estágio se você quiser. Porém, teoricamente, é bom você fazer um estágio também, para ver se você vai querer mesmo seguir para a área acadêmica ou para a área, digamos assim, CLT na indústria. Bom, gente, o vídeo de hoje é isso, não é um vídeo tão comprido, é um vídeo mais informativo. Espero que eu tenha falado o suficiente, mas se vocês tiverem algumas dúvidas, pode deixar nos comentários ou pode mandar uma mensagem pra gente. É isso, obrigada, tchau!